Bem-vindos ao Bud Barbari. Bom, pessoal, eu vim falar com vocês então sobre Arvorada, do Orlandelli, que é a primeira graphic MSP que eu leio. Para começar, eu queria explicar para as pessoas o que é graphic MSP, porque quando eu comprei esse quadrinho, muita gente veio me dizer que já tinha visto o pessoal andando com esses quadrinhos novos da Maurício de Souza e que não sabia o que era ou porque estava tão diferente. Bom, para começar, existe a Turma da Mônica comum, aí existe a Turma da Mônica jovem, que é alguns anos depois, e existe a Graphic MSP. A diferença principal, então, é que tanto na Turma da Mônica quanto na Turma da Mônica jovem, a estética criada pelo Maurício de Souza tem que ser mantida mesmo que sejam outras pessoas desenhando e criando aqueles quadrinhos. Já na Graphic MSP é diferente. Ilustradores, cartunistas apresentam seus projetos para o Maurício de Souza. E apesar de o Maurício de Souza, que é claro, né, a obra é dele, os personagens são dele, ter um controle do que vai ou não vai ser publicado, a estética pode ser totalmente diferente, como é o caso desse quadrinho e de todos os outros da Graphic MSP. Eu vou até colocar umas capinhas aqui pra vocês darem uma olhadinha, pra ver como mesmo de uma pra outra elas se diferenciam bastante. Bom, primeiro que a arte me encantou quando eu vi esse quadrinho. Depois a sinopse já me deixou encantada e eu vou ler pra vocês então. Em Arvorada, Chico Bento leva uma daquelas lições que a vida de vez em quando dá na gente, porque nem tudo pode ser deixado pra depois. Numa reinterpretação belíssima do clássico personagem de Maurício de Souza, Orlandelli cria uma história tocante, um visual magnífico e momentos de amor, dor, humor, mistério e especialmente aprendizado. A alma do Chico Bento é ampla, incrível visão de Maurício de Souza do universo caipira brasileiro, que por uma dessas equações mágicas da vida é e sempre será inovador. Nessa singela e bela história do Orlandelli está cravada uma verdade imensa que une e dá força para esse povo todo, a soma dos tempos como referência. Vó Dita representa todos os amores ancestrais, Chico é um elo. O desenho é belo, o Brasil é lindo e tudo vai passar, como passam os rios, os pássaros e as estações. Só Chico Bento seguirá pelos tempos. Ele simboliza com muita força a memória afetiva do povo brasileiro. Depois disso eu falei, vou ler, e comprei. E aí eu comprei e eu abri na primeira página. Assim, é claro, existem uns desenhinhos muito bonitos na primeira página. E aí logo depois vem um texto do Maurício de Souza. E esse texto me destruiu, porque quando o Maurício de Souza fala desse quadrinho, ele fala com um carinho que eu falei, eu não tô pronta pra ler isso, eu realmente não tô pronta. E diz assim, de volta pra minha roça. Todo lançamento do selo Graphic MSP mexe comigo de uma forma distinta. Afinal, as abordagens dos autores convidados são sempre diferentes, e eles estão escrevendo e desenhando novos rumos para os meus filhos. Sim, eu encaro meus personagens dessa forma. Já teve história de superação, de aventura, de ficção científica, de humor, de terror, de amizade. Cada um toca o leitor de uma forma muito particular. E eu sou leitor também. E fui um dos primeiros a conferir este tesouro do quadrinho nacional que você tem em mãos. O danado do Orlandelli, caipira como eu, tratou de me emocionar em um novo patamar. É que até agora eu me senti emprestando meus personagens a esses talentos todos que passaram pelo selo. Em Arvorada, foi como se um pedacinho da minha vida tivesse sido transposto para as páginas. Porque a sabedoria popular que a Vó Dita transmite ao Chico Bento é a mesma que a minha Vó Dita passava para mim e meus irmãos. Causos, histórias de assombração e muitas, muitas lições de vida. Neste álbum tem de tudo. Tem suspense, medo, humor, meninices, lembranças, boas e ruins, sobrenatural, fé, alegria, valentia e diferentes tipos de amor que praticamente extrapolam as páginas. Dá para sentir, experimente. E tudo isso vem embalado pelo desenho do Orlandelli. Há tantos adjetivos para classificar a arte dele que é difícil escolher um apenas. Então recorri a uma expressão do bom e velho e simples caipirês para defini-la. Uma belezura sou. Preste atenção como os traços de uma cena se mesclam aos da seguinte, como as cores se alternam de acordo com a temperatura do que está sendo mostrado. Como o desenho anguloso do Orlandelli adquire leveza para dar o recado de seu inspirado texto. Para fechar com chave de ouro, tem o duplo sentido do título Arvorada, que remete tanto ao ipê amarelo, que tem importância fundamental na história, se enchendo de flores, quanto ao nascer de um novo dia,
pronunciado pela boca de um genuíno caipira. E qualquer um dos dois significados, assim como essa graphic MSP, contempla a beleza da vida. Eu li isso e eu falei, gente, eu não tenho emocional pra ler tudo isso. Se é tudo isso que o Maurício de Souza tá dizendo, eu não tenho esse emocional. E eu fui ler e eu descobri que é realmente tudo isso que o Maurício de Souza tá dizendo. Eu fiquei com a impressão, depois de terminar esse quadrinho, de que se fosse um livro e eu tivesse que ler ele por muito tempo, se fosse um livro ele teria que ter muitas páginas. Olha, eu tô até... Se esse quadrinho fosse um livro, ele teria que ter muitas páginas, ele teria que ser gigantesco pra abarcar a história que tem. A gente sabe que quadrinhos geralmente são menores, porque eles trazem em imagens o que teria que ser escrito. E demora muito mais do que um quadradinho desse tamanho pra dizer como estavam as árvores, como estava o Chico Bento, como estava a Vó Dita naquela cena. Esse quadrinho é um quadrinho bem curto. É um quadrinho que você lê em meia hora, mas é um quadrinho que acho que ele fica muito na gente. Ele faz nos lembrar dos nossos avós. Ele nos faz pensar a respeito dessa ancestralidade. Por mais que você não viva na roça como eu, você vai ter como transpor essa história para a sua. E é por isso que eu acho que essa história, apesar de ser tão regional, ela é tão universal. Ela tem muito do universo do Chico Bento, e eu acho que dentro do universo da Maurício de Souza, só seria possível fazer essa história com o Chico Bento. Mas você poderia passar por essa história, eu poderia passar por essa história. Eu não vou falar muito a respeito do que é a história, porque é um quadrinho bem curto, então seria dar muito spoiler. Mas basicamente é o relacionamento do Chico Bento com a avó dele. Tanto as partes boas, como as broncas, como as partes ruins. Então é muito real, é muito sincero. É um quadrinho que eu gostei bastante de ler. Só me convenceu a ler mais coisas desse selo. Eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês um vídeo que a Trip postou do Maurício de Souza. Então se você é uma pessoa que sempre se perguntou por que o Maurício de Souza só colocava sapatos no Cebolinha, ele responde essa pergunta lá e algumas outras. É bem bacana dar uma olhadinha. Além disso, você também pode se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Você pode dar um joinha lá embaixo se gostou desse vídeo e se inscrever, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela. Tem também a opção de dar uma olhadinha nesses outros videozinhos que eu vou deixar aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima.